Nunca, em hipótese alguma, utilize o Monjaro se você tiver alguma dessas 5 condições. Ou se você conhece alguém que vem usando essa canetinha de emagrecimento para poder emagrecer e ela tiver uma dessas 5 condições, não deixe essa pessoa usar, porque ela está em grande risco. Se você não me conhece, meu nome é Dr. Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP e eu vou te esclarecer quais são as 5 grandes contraindicações do Monjaro. E fica até o fim, porque essa aqui, ó, quase ninguém fala. Então vamos à primeira contraindicação, que é a gestação. Pois é. Tem gente por aí que tá com gravidez usando Monjaro. Não recomendo, não faça isso, tá? Inclusive, se for uma mulher que está amamentando, não tem estudos de segurança. Tem gente que arrisca sim, mas eu como médico não recomendo, tá? Muito, muito, muito cuidado com gestação. Não utilize se você for uma mulher grávida. Ou se você conhecer alguma mulher grávida, manda esse vídeo para ela agora, para evitar que tenha problema. Número 2, esse aqui é bem mais fácil, que é alergia. Então, se você tem alergia a algum dos componentes do Monjaro, por exemplo, se você já usou o Ozempic, usou o Saxenda, já teve alergia, isso aumenta a chance de você também ter alergia ao Monjaro. Então, muito cuidado com histórico de alergias frequentes, porque pode ser um problema se você for usar o Monjaro. Número 3, esse aqui é uma pequena polêmica. Muitas pessoas morrem de medo. Ah, Vinícius, eu vou começar a usar o Monjaro e se eu tiver alguma coisa na tireoide? E se eu tiver um tumor na tireoide? Se eu tiver um câncer de tireoide? Será que tem relação? Será que o Monjaro causa câncer de tireoide? E a resposta é clara. Não é que o Monjaro vai causar câncer de tireoide. É que existe um tipo específico de câncer de tireoide que é raríssimo, chamado CMT, que é o carcinoma medular de tireoide. Esse é o tipo de câncer que, se você tem esse câncer, ou se você tem histórico desse câncer pessoal, não na sua família, pessoal, você já teve e se curou, por exemplo, você não deve utilizar o Monjaro ou o Ozempic também. Então, nesse caso específico, aí que tá o ponto, porque tem outros tumores de tireoide, por exemplo, se você tem, como eu tive, eu tirei metade da minha tireoide porque eu tive um pequeno tumor de tireoide. Não se preocupe com o doutor, tá tudo certo, foi um tumor benigno, mas era um tumor bem grande e que estava crescendo rápido. A gente fez a biópsia e realmente era algo que não era maligno. E nesse caso específico, se eu fosse tomar o Monjaro, não era contraindicado, porque é um tumor tireoide benigno. E tem outros tipos de câncer de tireoide também, que não são esse tipo aqui, que você também não tem contraindicação. Por exemplo, outro tipo de carcinoma da tireoide, que são vários tipos. Então, sim, vale a pena avaliar com o seu médico, se você tem histórico na família, você fazer uma ultrassom de tireoide primeiro, antes de começar o tratamento, para dar uma avaliada. Mas é um tipo de câncer muito, 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 muito raro. Se você está gostando do conteúdo, se você realmente está tendo valor aqui, eu te peço de coração, é o seguinte, não estou tentando te vender nada aqui, mas ajudaria bastante se você conseguisse postar e marcar meu Instagram, @Dr. Vinícius Valença, no seu perfil do Instagram, para divulgar se você está gostando daqui desse conteúdo, para a gente crescer esse canal e ajudar cada vez mais pessoas. Então já foi gestação, alergia, câncer de tireoide raro, ira. O que danado é ira, Vinícius? É raiva? Quem tem raiva não pode usar o Monjaro? Não. Ira significa insuficiência renal aguda. E se for uma insuficiência renal aguda grave, você deve tomar muito cuidado com o Monjaro, porque o Monjaro ele tem uma limitação pelo rim também, uma parte dele. Então, você que tem algum tipo de doença no rim, deve procurar não só um médico nutrólogo, mas também um médico nefrologista para ver se é possível utilizar no seu caso. Inclusive, tem muitos médicos que têm essas duas especialidades, né? Então, é interessante você já procurar um médico que tenha. Tem uma aluna que é assim, inclusive. E, por último, deixei o mais polêmico, que é a pancreatite. Será que é contraindicado na pancreatite o Monjaro? Vinícius, eu já tive pancreatite. A pancreatite, para vocês que não sabem, é uma inflamação de um órgão chamado pâncreas. Ele fica aqui, ó. Geralmente a dor da pancreatite é aqui na barriga, é uma dor chamada dor em faixa. E essa pancreatite ela pode ser causada por um cálculo, por exemplo, uma pedrinha que impactou lá, ou pode ser causada também por excesso de álcool ou algumas outras causas mais raras. E o histórico de pancreatite, alguns autores falam que isso pode contraindicar sim o Monjaro, mas na maioria dos casos, o que você vai ter é um cuidado a mais. Se o paciente tem histórico de pancreatite, você deve ter muita cautela e ter certeza e tomar a decisão junto com o seu médico se existe mais benefício ou risco no seu caso específico. Porque realmente tem alguns trabalhos, principalmente com outras medicações, não o Monjaro, mas medicações similares como o Ozempic, que de fato mostram um pequeno aumento no risco de pancreatite, então tome muito cuidado com o seu médico. Se você gostou desse vídeo, se ele informou você e você agora é um cidadão que sabe mais sobre o Monjaro, clique em se inscrever, ative o sino, que eu vou falar muito sobre isso durante esses vídeos aqui.
E também me segue aqui no Instagram, @doutor_Vinícius_Valência. Também vou falar muito sobre o Mounjaro para você ter cada vez mais informação de alta qualidade, porque tem muita gente falando muita besteira sobre essa medicação.